Olá, alunos! Então, vamos começar a estudar mais movimentos em duas dimensões e a gente, na aula de hoje, vai estudar movimento de projéteis, movimento circular e o movimento relativo. São três movimentos super importantes que ocorrem em duas dimensões que vocês vão ver agora tudo sobre esse tipo de movimento. Então, a aula de hoje é um avanço naquilo que vocês já aprenderam nas aulas anteriores, na cinemática. É um avanço no sentido de que a gente vai começar a estudar movimentos um pouquinho mais complexos, tá? Do que a gente já viu até agora. O movimento, a gente viu basicamente o movimento em uma dimensão. Então, discutir um pouquinho no final da aula anterior um pouco sobre o movimento em duas dimensões, como é que a decomposição dos vetores posição, velocidade e aceleração nos leva à descrição de um movimento com mais dimensões. Então agora é hora de ver os movimentos mais simples que ocorrem na natureza e que eles ocorrem em duas dimensões. Tá? Então a gente vai começar a aula de hoje estudando o movimento de projéteis, que é um movimento super estudado, super conhecido, com equações que alguns de vocês já podem ter visto aí no ensino médio. E agora aqui a gente vai revisitar esse tipo de movimento. Vamos fazer com que todo mundo saiba descrever o movimento de um projétil. E esse tipo de movimento ele vai servir para que vocês vejam de forma bastante clara como é que o movimento ele é decomposto, como é que a gente decompõe o movimento e começa a estudar esse movimento decomposto e estudar o movimento real. Como é que o movimento real ele é decomposto numa componente x, numa componente y, e como é que tudo isso, toda essa manipulação matemática nos ajuda a entender o movimento, por exemplo, de um projétil. Tá bom? Então, sem ficar agora perdendo muito tempo com conversas, vamos ver, vamos primeiro definir o que é um projétil, como é que a gente observa isso, enfim, em alguns casos, e como é que a gente estuda isso. Tá bom? Então, eu vou deixar bem claro para vocês como identificar um movimento de um projétil, como identificar basicamente um projétil e a situação mais simples onde ele pode ocorrer. Tá bom? Então, o que é um projétil? Um projétil, gente, é tudo aquilo que se movimenta sob a ação somente sob a ação da gravidade. Quando eu pego uma bola de tênis e enfim, pode ser uma bola de basquete, quando eu vou tentar fazer uma cesta, no momento em que eu lanço a bola, no momento que essa bola é lançada, essa bola, a única força que vai estar atuando sobre essa bola é a força da gravidade, que vai produzir uma aceleração gravitacional. Afinal, tudo próximo à superfície da Terra, tudo que a gente jogar vai cair em direção ao centro da Terra. Então, se você se jogar de um edifício de 10 andares, você vai cair, não vai nem flutuar e nem levitar, você vai cair sob a ação da gravidade. Basicamente, tudo que tiver sob o efeito da gravidade, o movimento dele vai ser de queda, verticalmente de queda, certo? Então, o projétil ele todo objeto que fica sob a ação da gravidade se transforma automaticamente num projétil, tá bom? Então espero que vocês tenham compreendido ah, em que situação que o projétil ocorre, simplesmente quando ele vai se movimentar sob a ação da gravidade. É isso que é um projétil, é um movimento de um objeto sob a ação exclusivamente da gravidade, tá bom? Então a gente vai começar aqui com o nosso modelo clássico aqui, que é um canhão que vai disparar um projétil ou uma bala de canhão, tá? Esse projétil ele vai ser disparado e ele vai sair daqui da boca do canhão e esse projétil vai ser lançado. Eu vou desenhar aqui uma trajetória, enfim, uma trajetória próxima ao que a gente poderia observar. Seria mais ou menos essa trajetória aqui tracejada. O que é importante nós focarmos o nosso estudo aqui. Eu quero estudar todo o movimento do projétil ao longo dessa linha tracejada aqui que eu fiz, é o objeto do meu estudo. Eu quero estudar como é que eu encontro a posição em função do tempo do projétil, em qualquer ponto dessa trajetória.
estudar o movimento é isso, é ter o controle de onde vai estar o projétil em função do tempo, em cada ponto da trajetória. Eu mapeio a posição do projétil dessa forma. Então, a primeira coisa que a gente vai estabelecer aqui é uma velocidade de disparo. Qual é a velocidade com que esse projétil foi disparado pelo canhão? Então, ele vai sair daqui da boca do canhão com uma velocidade inicial V0, tá? Que eu estou indicando assim por V0. E aqui já, como eu vou lidar com vetores, é interessante a gente criar um sistema de coordenadas, né? Para quê? Para que eu possa decompor esse vetor V0 num sistema de coordenadas. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou escolher o eixo vertical como sendo o eixo Y e o eixo horizontal como sendo o eixo X. Fazendo isso, eu tenho que esse V0 aqui ele pode ser decomposto aqui em termos de um ângulo de lançamento que eu chamo de θ0. Esse θ0 aqui é o ângulo de lançamento do projétil. Tá, então basicamente eu já estou definindo as condições iniciais desse projétil. Eu estou definindo a velocidade com que ele foi disparado e estou definindo um ângulo de lançamento que é o ângulo que faz com a horizontal, com o eixo X. Tá? Esse θ0 aqui é o ângulo que eu posiciono o meu canhão. Se eu inclino ele um pouquinho mais para cima, esse θ0 aumenta. Tá? Então, esses são os parâmetros aqui relevantes para eu estudar o movimento do projétil. Por quê? Porque agora começa um pouquinho da brincadeira. Vocês sabem que eu consigo decompor esse V0 numa componente X e numa componente Y. Né? Então, eu vou escrever aqui em X, eu tenho que a componente X da velocidade inicial é V0. A componente X do V0 ele é adjacente ao ângulo, portanto é cosseno de θ0. Enquanto que a componente Y, né, em Y, a componente Y da velocidade inicial vai ser V0 seno de θ0. Tá? Além disso, então eu tenho velocidades iniciais que estão aqui. Ó, o meu V0Y ele está aqui. E o meu V0x está aqui. Tá? Então eu já consegui decompor esse vetor velocidade numa componente y e numa componente x. Então eu já consigo, por exemplo, estudar. Agora eu vou só olhar para x. Eu quero saber como é que é o movimento apenas em x. Como é que é o movimento desse projétil só em x? Eu falei para vocês no início dessa aula que o único efeito que vai agir sobre o projétil é a força da gravidade. Eu vou ter uma aceleração da gravidade atuando nesse projétil. E a gente sabe que a gravidade ela atua na vertical, né? Aqui eu estou olhando de lado, né, desse problema aqui, e a gravidade nessa situação aqui vai estar apontando para baixo. Né? O vetor gravidade ele vai estar apontando para baixo. Eu escolhi y positivo para cima, então essa aceleração é negativa, menos 9,81 metros por segundo ao quadrado. Tá? Então esse g aqui ele é um valor negativo, né? Cujo módulo é 9,81 metros por segundo ao quadrado, e negativo porque vai estar apontando para baixo. Vocês já vão ver onde que vai entrar esse negativo aí. Eu vou só escrever esse g um pouquinho, porque está misturando aqui. Deixa eu escrever aqui o g, 9,81 metros por segundo ao quadrado. Tá, então, vamos agora então continuar. Olha só, em y eu tenho uma aceleração gravitacional constante de 9,81. Portanto, o movimento em y é o mRUV. Em y, o movimento desse projétil é mRUV. Por que é mRUV? Porque a gravidade, o efeito da gravidade é produzir uma aceleração constante. A aceleração da gravidade é constante, portanto, eu vou ter um mRUV no movimento da vertical. Na horizontal, não tem nenhum efeito. Eu não estou considerando nenhum efeito atuando na horizontal. Tá? É claro que eu posso incluir esses efeitos, quando o problema ficar um pouquinho mais complicado, vai ter novos efeitos, vai ter resistência do ar, vai ter resistência, pode ter um vento a favor ou contra, enfim, pode ter alguns outros efeitos que eu vou considerar.
Por enquanto eu não estou considerando nada disso, estou estudando o movimento do projétil mais simples possível. E no movimento de projétil mais simples possível, eu tenho a gravidade na vertical e não tenho nada na horizontal. Se eu não tenho nada aqui na horizontal, nenhum efeito, nada produzindo aceleração na horizontal, então a aceleração em x é zero. E se a aceleração em x é zero, a velocidade dele é constante em x. Tá? E isso é importante, porque isso daí vai me dizer que se a velocidade em x é constante, o movimento em x é o mru. Tá? Então, olha só, o movimento de um projétil, isso é muito importante que fique claro aqui na aula de hoje. O movimento de projétil, gente, é sempre quando eu tenho a gravidade atuando verticalmente para baixo, né? Tem a aceleração da gravidade verticalmente para baixo. Isso vai me produzir um movimento em y, que é o mRuv, e eu não tenho nada em x, eu tenho aceleração zero em x, eu não tenho nenhuma aceleração nem a favor e nem contra. Isso vai me dizer que a velocidade em x tem que ser constante. E se a velocidade em x é constante, o movimento em x é o mRu. Esse é o básico de um projétil que vocês têm que assimilar agora, que ele tem mRuv na vertical e mRu na horizontal, onde o mRuv pede uma aceleração, que é a gravidade para baixo. É isso. É isso que eu tenho que levar em conta na hora de estudar no movimento de um projétil. E aí como é que a gente continua a partir daqui? Bom, então eu vou apagar um pouquinho dessa trajetória para fazer algumas continhas. Então eu vou escrever as minhas equações. Ó. Vou começar escrevendo, por exemplo, em x, que é um movimento mais fácil aqui que a gente pode estudar. O movimento em x a gente já sabe que é o mRu. Se é o mRu, a posição x em função do tempo vai ser o x0, a posição inicial do projétil, mais v0x de t. Tá vendo que agora eu estou começando a usar os índices com x, ó, v0x, eu não vou usar o v0, eu vou usar a componente x da velocidade inicial. Se eu estou estudando em x, é isso aqui que eu vou precisar escrever. Tá vendo? Eu não uso as variáveis em y, é tudo em termos de x, a posição em x, a posição inicial em x, a velocidade inicial em x e o tempo. Tá? E eu tenho a velocidade em função de tempo em x. Aí eu posso até pôr aqui a velocidade de x, velocidade do projétil no eixo x em função do tempo. Vai ser igual a v0x. Por quê? Porque lembra, o movimento em x é mRu. Então a velocidade em x, para qualquer tempo que eu olhar para esse projétil, sempre vai ser igual à velocidade de lançamento que ele teve, a componente x da velocidade de lançamento. Então isso aqui não muda, isso aqui fica, não importa o tempo que eu for medir a velocidade x desse projétil, sempre vai dar a velocidade inicial em x com que ele foi lançado, tá bom? Isso aqui vai ser igual a v0 cosseno de θ zero, tá? E a aceleração em x é zero, como eu havia estabelecido no início. Bom, agora vamos olhar então para o movimento em y. Movimento em y, ele vai ser, pode até pôr, se vocês quiserem que eu coloque aqui, ó, eu vou colocar que a aceleração em x é zero, tá? Só para completar aí. Lembra que, gente, eu tô no tópico da cinemática. Então, quando eu estou estudando cinemática, sempre que eu quero estudar um movimento, seja em uma dimensão, ou em duas dimensões, ou em três dimensões, ou em qualquer dimensão, eu sempre tenho que me preocupar em escrever as funções da posição, em função do tempo, da velocidade e da aceleração. Então, eu sei tudo sobre o movimento em x do projétil com esse conjunto aqui de equações. Eu sei tudo sobre o movimento na horizontal do projétil, está aqui. O movimento na vertical desse projétil, desse mesmo projétil, eu vou colocar aqui, ó, vai ser y em função do tempo, é igual a y0 mais v0yt mais meio aceleração yt quadrado. Como eu não sei se está aparecendo aí, eu vou apagar aqui rapidinho. Vou apagar aqui rapidinho para tentar ganhar um pouquinho de espaço só. Momento, VT,
Isso aqui é V0 cosseno de θ0. A equaçãozinha do MRUV para x, para y, vai ser y em função do tempo é igual a y0 mais v0yt mais meio a yt quadrado. Olha só, a equação do MRUV aqui ela tá aplicada para o eixo y, porque olha só, estou usando a posição vertical em função do tempo, é igual a posição vertical inicial, né, que eu vou ter aqui o projeto inicialmente na origem do sistema de coordenadas. Então, por causa do projeto, essa posição inicial vertical é 0, essa posição horizontal inicial é 0 também, tá? E tudo aqui relacionado à coordenada y, não tem nada aqui relacionado à coordenada x. Eu não tenho posições em x aqui. Eu decompus o movimento. Então eu vou agora escrever a velocidade em y do projétil em função do tempo, que vem do MRUV. MRUV é v igual a v0 mais at. Então, aplicado para o caso do projétil, vai ser v0y mais AYT. E, finalmente, a aceleração em y em função do tempo ela é uma constante, que é igual a menos g. Esse menos é porque está para baixo e o g é 9,81, tá bom? 9,81 metros por segundo ao quadrado, e é menos porque está apontando para baixo. Eu escolhi positivo para cima, então g apontando para baixo vai ser negativo, tá bom? Então essas são as equações de movimento do MRUV para y e do MRU para x. E agora que eu decompus o movimento, como é que eu estudo esse movimento de forma integrada, né? Porque o movimento ele não ocorre só em x e só em y, é uma combinação dessas duas coisas. O que mantém as duas descrições unidas, por exemplo, para eu localizar, passou 10 segundos que eu lancei o meu projétil, aonde ele vai estar? Eu olho para x, coloco 10 segundos aqui no tempo e calculo a posição dele em 10 segundos, t igual a 10 segundos. Eu faço a mesma coisa nesse conjunto de equações e coloco onde tem t, eu ponho também 10 segundos. E aí eu vou extrair a posição. A posição, lembra que a posição é um vetor em duas dimensões. E esse vetor em duas dimensões, a componente x dele vai dar esse pedacinho aqui no tempo t igual a 10 segundos e a componente y no tempo t igual a 10 segundos também. Tá? Então, na hora que eu for calcular a posição do projétil, a posição do projétil vai ser x de t na direção i chapéu mais y de t na direção j chapéu. Tá? É o tempo que vai unir a decomposição, quando eu decomponho o movimento, o que vai manter essas duas decomposições consistentes uma com a outra é escolher o mesmo tempo, tá? Porque aí a posição vai ser no tempo t igual a 10 segundos, eu vou calcular esse x no t igual a 10 segundos e o y também t igual a 10 segundos. A mesma coisa para o vetor velocidade e para o vetor aceleração, tá? Eu sempre vou ter o tempo ali conectando as duas decomposições. Gente, essas são as equações de um projétil, tá tudo aqui, ó, MRUV em Y, MRU em X. Eu estou repetindo isso porque é muito importante vocês guardarem isso, tá? MRUV em Y, MRU em X e o MRUV em Y é MRUV porque tem uma gravidade constante, uma aceleração da gravidade constante, para baixo, verticalmente para baixo. Então, essas são as equações do projétil. Não tem mais nada para eu desenvolver. Basicamente são... É claro, né, aqui eu posso trocar o V0y por V0 seno de θ 0. Enfim, eu poderia fazer algumas simplificações nessas contas, mas enfim, não é necessário. Isso aqui descreve o movimento do projétil, ponto final, tá bom? Agora a gente só vai discutir duas coisinhas interessantes do movimento de projétil que a gente usa muito, que é o alcance horizontal e a altura máxima. Essas são duas coisas que eu vou calcular que são muito importantes na hora de estudar um projétil. São dois valores que a gente sempre tem interesse em determinar qual é a altura máxima que um projétil atinge e qual é o alcance horizontal
que esse projétil também atinge, tá bom? Então vamos discutir esses dois valores aí e como é que a gente encontra eles.